Fala pessoal, tudo bem com vocês? Silvinho eleva o tom na coletiva, hein? Foi duro, foi firme e revela por que ele não vai cair agora. Sim. Quem vai ser o goleiro substituindo o Cássio contra a Chapecoense? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, eu queria muito falar sobre a entrevista coletiva que o técnico Silvinho concedeu em Porto Alegre, no Beira-Rio, depois do empate em 2-2 com o Internacional. Foi uma entrevista simbólica, eu diria. O Silvinho é um cara muito educado, muito polido, mas ele enfrentou uma semana de muita pressão, uma semana muito difícil depois da derrota para o São Paulo no Clássico Majestoso no Morumbi. De críticas da imprensa, de alguns setores da imprensa, de boa parte da torcida, de uma nota da principal organizada pedindo a saída dele, do presidente ter que responder publicamente e alguns jornalistas dizendo que ele permaneceria, independentemente do resultado, no Beira-Rio, de ídolos como o Marcelinho Carioca dizendo que, inclusive, ele não se veste adequadamente porque, sei lá, ele está muito engomadinho, muito... Poxa, numa boa, hein, Marcelinho? Isso não tem nada a ver, né? E realmente não tem nada a ver, tanto não tem a ver que o fato de você ficar procurando algo na estética do cara já me indica que tá errado, tá errado. Mas enfim, foi uma semana muito dura para o Silvinho. E ele respondeu com muita educação, que é a sua virtude, né? Um cara culto, e no Brasil parece que é errado, né? Você ser inteligente, você buscar o estudo, parece que isso é mais um ingrediente para que você seja criticado. Eu vejo muitas pessoas debochando e usando um tom pejorativo para dizer que ele tem um curso na UEFA, que ele é estudioso, que não sei o quê, quando isso na verdade deveria ser um mérito do técnico. Ele tem, vamos de novo, ele tem problemas, ele tem erros, ele cometeu erros ontem e tem cometido, e tem oscilações e comete alguns equívocos, tudo isso é verdade, gente. Ele não está garantido para o ano que vem, pelo menos não deveria estar. Eu acho que o Corinthians precisa repensar mesmo a sua condução, a sua permanência, a sua continuidade no ano que vem. Tudo certo. Minha discordância é o momento. O momento não faz sentido você tirar o Silvinho agora sem ter quem colocar, ainda mais quando o time está disputando uma vaga na próxima Libertadores e está ali no bolo. Realmente é um campeonato muito competitivo e o Corinthians ainda está beliscando, está buscando essa vaga na próxima Libertadores. Ou seja, o objetivo está sendo atingido. E a gente está analisando o Silvinho com mais tempo, dos seus problemas, as suas virtudes, a sua identificação com o clube, a sua boa relação, o seu bom relacionamento com os jogadores. Tudo isso a gente coloca numa panela, né, e vê o que sai. Ele tem prós e contras, como todo treinador, como todo trabalho. Mas o Silvinho ele foi muito taxativo em respostas de colegas que fizeram a entrevista coletiva e se defendeu. Foi a primeira vez que eu vi o Silvinho mais, digamos, reativo, reagindo com argumentos, explicando por que certas situações acontecem. Como, por exemplo, quando ele é questionado que, mais uma vez, o time dele passa tomando gols, sendo vazado. E aí ele vai pro argumento, mas eu tenho a quarta melhor defesa do campeonato. Quando ele é questionado sobre o número de desarmes, que é baixo, e em que o Corinthians talvez tenha faltado em combatividade, em competitividade, como no próprio segundo gol, que o Gustavo Maia recebe e ninguém diminui. Ele vai de novo para os números da defesa. E aí parece que ele se defende, né, quando as pessoas também o taxam de especialista das linhas de 4. Algo que o tornou refém das próprias palavras, né, pois ele chega no clube dizendo que ele gosta de atuar dessa forma. E o time vinha de um 3-5-2. E ele dizia, eu gosto de trabalhar com 2 linhas de 4, foi assim que eu aprendi com o Mano, Tite e o Roberto Mantini, técnico da seleção da Itália. E ele vai de novo. A defesa não é só linha de 4, você defende com 10 hoje. Dependendo do sistema, com 11 contando o goleiro. E aí vai lá e relata toda a sua experiência no futebol. Fez questão de citar isso. O Silvinho deu alguns carteiraços nessa coletiva, e que às vezes é preciso. Às vezes é preciso, se ninguém fala do teu trabalho, da tua história, da tua competência, daquilo que você faz no dia a dia, muitas vezes você precisa fazer pelas pessoas. Se ninguém tá observando o contexto, você muitas vezes precisa contextualizar. E ele fez questão de fazer isso.
dizendo que passa 10 dias no clube, trabalhando muito, que tem toda uma comissão envolvida, que com o tempo de trabalho ele conseguiu entender melhor alguns jogadores, perceber que o Duqueiroz pode jogar na lateral e no meio e também um pouco mais avançado, que o Gabriel Pereira pode ser ponta, mas pode jogar por dentro, que o Renato Augusto pode fazer a função desde o primeiro homem até a centroavância, um falso 9, um jogador ali na frente, que o Roger Guedes pode ser móvel, jogando centralizado ou também aberto pelo lado, e que isso demanda tempo. Falou da sua relação de jogador em alto nível na Europa, como ele foi, no Arsenal, no Barcelona, de 15 anos de Europa, depois de auxiliar de Tite, Mano, seleção brasileira, do Mantini, que é o campeão da Eurocopa com a seleção da Itália, que hoje é um técnico renomado, fez questão de mostrar algumas carteiras, alguns carimbos, algumas chancelas que ele tem na sua vida profissional, porque ele também sofre muito isso, né? Com a inexperiência, com uma meia dúzia de jogos no Lyon como técnico profissional e agora efetivamente dando sequência ao seu primeiro grande trabalho como um treinador aqui no Brasil e também no Corinthians. Conhece o Corinthians, enfim, ele fez questão de frisar isso o tempo inteiro, para que as pessoas entendam que ali está um profissional que está tentando acertar e que obviamente não vai conseguir sempre. E que obviamente também sofre com o imponderável do futebol. O Corinthians estava vencendo o Inter até os 47 minutos, mas é claro, o futebol é feito disso, você tem uma falha do goleiro, você tem uma falha de marcação, você tem uma liberdade maior para o atleta, você tem a escalação equivocada dele, com a insistência do Gabriel, o Vitinho não fez um bom jogo, na minha opinião, ele acha que fez um bom primeiro tempo, eu não concordo com ele, acho que não fez o Mosquito, entrou aos 13 minutos, poderia ter entrado antes, mas também foi uma troca mais cedo do que ele costuma fazer. E aí ele desloca o GP para o meio, abre o Roger Guedes na esquerda, bota o Renato no setor mais avançado, como já vinha vindo no primeiro tempo. O time melhorou, foi competitivo e estava conseguindo a vitória. Mas aí você tem todos esses ingredientes que fazem com que o Corinthians tenha beliscado apenas um empate. A pressão vai continuar? Vai continuar. Contra a Chapecoense, ainda mais com torcida na Neoquímica Arena, a gente vai ouvir muito o som do estádio. A gente vai tentar entender o que a torcida presente na arena vai querer. E se o Duílio Monteiro Alves vai ouvir a torcida, vai ouvir a rede social e vai tomar a sua decisão ou vai se basear na sua convicção de trabalho. O desempenho está um pouco abaixo? Tá, mas a gente precisa entender que esses caras chegaram agora, que o nível físico deles não está dos melhores, que tem garotos que às vezes assumem a responsabilidade e dão conta do recado, outros nem tanto, e tem também, como eu disse, os problemas de muitas vezes o Silvinho escalar equivocadamente alguns jogadores. Então também eu acho que para não perder o grupo. E é sobre isso que eu queria falar. Para mim ficou muito claro que o Silvinho tem o grupo na mão. E mais do que isso, o Silvinho apanhando como apanhou a semana toda, quando ele vai para a coletiva e ele fala tudo que ele falou, ele não transferiu responsabilidades. Ele não colocou na conta dos atletas. Ele defendeu o seu grupo o tempo inteiro. E eu imagino que a conversa no vestiário, ela tenha sido em outro sentido. Em cobrar uma atenção maior nos minutos finais, em cobrar essa falta de marcação que aconteceu no finalzinho para o gol do Gustavo Maia, em cobrar algumas movimentações, de mais uma vez o time sofrer um gol. Tudo isso eu imagino que o Silvinho faça lá dentro. Nos microfones, ele defendeu o grupo dele, ele elogiou todos os atletas, ele valorizou a campanha, e isso vocês não têm ideia do quanto repercute dentro do vestiário. Porque os caras sabem que poderiam mais, talvez, como foi no clássico contra o São Paulo, e ontem, por um detalhe, acabou escapando a vitória. Mas os caras também estavam, frustrados com isso. O próprio Silvinho, eu imagino que o tom dele na coletiva também tenha sido por isso. O cara estava ganhando o jogo e aliviando essa pressão da semana e toma um banho de água fria ali nos minutos finais. Então todo esse contexto fez com que o Silvinho fosse lá e espinafrasse de uma forma muito elegante, sem transferir responsabilidades, sem jogar na conta dos atletas, falando dos números conquistados por ele e pela equipe e valorizando cada jogador. Isso vai fazer com que os caras joguem por ele. É por isso que ele não vai cair, gente. É por isso que ele não vai cair. Ele pode cair ali na frente, quando o time talvez perder posições por uma sequência ruim, pode. Mas nesse momento, ele está sendo muito inteligente ao abraçar o grupo e ter o apoio do grupo de jogadores que sabe que ele está pressionado e que sabe que
que ali na frente o futebol pode ocasionar uma demissão, porque a pressão pode se tornar, a gente não sabe até que ponto, né, a torcida pode se ir resignar com essa situação, cobrar do presidente, e o estádio fala muito, mas os atletas sabem disso. E a postura do Silvinho me chamou muita atenção. Por enquanto, leitura, tá? Pelo discurso dele, afinado com os atletas, isso aí vai levar mais um tempo. Eu acho que até o final da temporada, pelo menos ele vai. O Cássio suspenso pela primeira vez no campeonato, justamente depois de uma falha, depois de algumas falhas que vem acontecendo. Para muitos ele falhou no primeiro gol, inclusive do Inter, eu até discuto isso, mas a defesa também fica observando, né, o Lindoso ter duas oportunidades depois do Edenilson na sequência, e ele falha no segundo gol, né, ele nem vai na bola, a gente já falou sobre isso, e agora abre um espaço para que outro atleta assuma o gol, eu imagino que apenas nessa segunda-feira, conhecendo o Silvinho no jogo contra a Chape. Depois o Cássio retorna, mas será uma possibilidade, uma oportunidade da gente ver outro atleta no gol corintiano. O problema é que o Corinthians hoje não tem um Walter, que é um jogador que estava sempre pronto para assumir e tinha um status a ponto do torcedor ficar tranquilo quando o Cássio vivia sua instabilidade ou quando não poderia jogar. Eu acho que a tendência é do Matheus Donelli, que é, digamos assim, o reserva imediato, que já atuou nessa temporada quando o Cássio não pôde, especialmente em jogos do Paulista. Tem o Guilherme também, que é um dos 4 goleiros da base, que tem 21 anos, se não me engano, que também estaria à disposição, um goleiro alto, de 1,88, quase 1,90. E falando em altura, tem o Carlos Miguel, recém-contratado junto ao Inter, já com seus 23 para 24 anos, 2,04 metros. Mas vocês sabem que altura não significa elasticidade, mobilidade, então a gente precisa... Mas seria legal, né? Seria legal a gente ver, porque é um goleiro realmente que chama atenção pela altura e que poderia, daqui a pouco, se ele tivesse realmente essa mobilidade, corresponder, né? Mas eu acho muito difícil, dentro da hierarquia. Aí tem o Kaique França ainda tem o Kaique França brigando por uma vaga. Ele já assumiu o último jogo, o jogo do título em 2017, quando o Corinthians venceu o último Campeonato Brasileiro, já foi emprestado para o Oeste, voltou, tem 24 anos, tem uma rodagem um pouco maior. Mas eu imagino que o Matheus Donelli, que se fala muito bem na base, que até mostrou uma certa insegurança quando assumiu em alguns momentos, mas eu acho que pela hierarquia vai ser o Matheus Donelli. Quem que vocês acham que deve entrar no gol corintiano? E o que vocês acharam da entrevista do Silvinho, se é que vocês escutaram, mas passo aqui para vocês, né, as impressões, porque realmente foi uma entrevista que vai ficar marcada, talvez num ponto de virada, ou se ele acabar saindo nos próximos dias, vai também evidenciar o quanto ele estava pressionado nesse momento. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!